Hola, hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a la cuarta conversación sobre multimodalidad que está organizando la Red Latinoamericana de Estudios sobre Multimodalidad. Quiero dar agradecimientos públicos a Liliana Vázquez por la invitación, por habernos invitado junto a Daniele esta tarde para poder hablar con ustedes sobre materialidad semiótica. Bueno, como ya adelanté, está conmigo Daniele Almeida. Así que la idea, como ha sido la tónica y en línea con lo que han sido las últimas conversaciones, es que más que presentaciones académicas sean como conversaciones. ¿Ya? Entonces esto no necesariamente es una presentación académica, sino que armamos ciertos temas para ir complementando y hablando de lo que cada una está haciendo en este minuto. Hola, Daniel. Olá, Carolina. Muitas graças pela invitação na Redland também. Sí, Vou Lilia. falar português para contemplar o público também latino-americano que fala português. Então, muito obrigada aos colegas chilenos por esse convite tão gentil. E muito obrigada a você pela parceria acadêmica. Sí, justamente es la idea de tener también la mayor representatividad posible, así que bueno, para los que no han visto este tipo de actividades, bueno, yo voy a estar hablando español porque soy de Chile y Daniela va a estar hablando en portugués. ¿Ya? Ya, para que nos conozcan un poquito más, antes de entrar un poquito en calor, les voy a comentar un poquito sobre quién es Dani, Daniela Almeida. Ella es una profesora, doctora, que trabaja sobre multimodalidad y ha estado trabajando últimamente, o su carrera se ha basado también en la investigación de juguetes y en la cultura infantil. Trabaja actualmente como profesora asociada del Departamento de Lenguas Modernas y el curso de posgrado en Lingüística en la Universidad Federal de Paraíba. También ha realizado una diversidad de proyectos sobre cultura infantil financiados por el Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil desde el 2015. Sus proyectos de investigación abordan principalmente la alfabetización multimodal, juguetes, cultura infantil y semiótica visual. Tiene muchas publicaciones, pero entre las más salientes incluyen volúmenes editados como New Perspectives on Visual Analysis from Text to Context del 2017 y Perspectives on Visual Analysis from Photojournalism to Blogging del 2008. También ha publicado en revistas como Visual Communication y también participó en el libro publicado en 2014 sobre Visual Communication, a Handbook of Communication Science. También es miembro de distintas redes, bueno, aparte de ser parte de RedLem, también es miembro de Systemics Across Languages Research Group de Brasil y PanMemic, que es el Pandemic Meaning Making of Interaction and Communication, que es un grupo de investigación que explora los cambios semánticos mundiales creados por la pandemia desde el año pasado. ¿Ya? Nada, pues, Daniel, te dejo. Perfeito, muito obrigada. É engraçado que quando a gente vê todos esses feitos, parece que a gente nem se dá conta quando trabalha, não é, Carolina? A gente trabalha muito. E só se dá conta quando alguém lê. Eu tenho um prazer tremendo também em apresentar Carolina, que também é um expoente da multimodalidade na América Latina. Ela tem um PhD pela Lancaster University, é professora assistente no departamento de inglês da Faculdade de Educação e Ciências Sociais da Universidade Andrés Bello, no Chile. Ela também atua como analista crítica do discurso, seus interesses acadêmicos se centram basicamente na identificação, ou sobretudo na identificação das relações assimétricas de poder ideológicas na linguagem e nas práticas sociais do espaço público. Carolina tem investigado as representações multimodais hegemônicas no movimento estudantil chileno e na ressignificação do espaço público através dos novos repertórios das práticas de protesto a partir da revolta social chilena. Também tem publicado em revistas acadêmicas nacionais e internacionais e coeditou o livro de Discourses from Latin America and the Caribbean, publicado pela Palgrave em 2019. Carolina também coordena
o grupo de estudos críticos do discurso na delegação chilena da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, a LED, e é membro da EDISO e da Redlen, essa a organização que nos convida para conversar hoje. Atualmente, Carolina está realizando um projeto financiado pela ANID, através da Fundação de Iniciação, sobre interculturalidade, imigração e ensino do inglês em nível escolar. Muito obrigada, Carolina. Então, acho que eu começo falando um pouco sobre essa pesquisa sobre brinquedos, que não é tão recente assim, ela começou, na verdade, no meu estudo de doutorado, anos atrás, mais de 15 anos atrás, e começou basicamente com o estudo das bonecas mais vendidas, quer dizer, uma análise do discurso visual e verbal, né, dos textos visuais e verbais e anúncios da boneca mais vendida no Brasil, no caso a Suzy, desenvolvida basicamente e lançada no mercado brasileiro em 1968, e as bonecas que na época eram as bonecas mais vendidas nos Estados Unidos, uma coleção chamada Bratz. Na época em que eu investiguei, que comecei a trabalhar com as Bratz, elas eram mais vendidas do que, até mesmo do que a best-selling Barbie. Então, na época que eu comecei o meu doutorado como analista do discurso, e ali incipiente analista do discurso visual, tive a honra de poder estudar ali na UNSW, com o Luiz Ravelli, e toda a turma ali da University of New South Wales, também me atrevi a desmistificar e a revelar um pouco desse discurso visual da Suzy e das Bratz. Mais recentemente, então 15 anos depois, estou eu aqui tentando trabalhar um pouco e desenvolver uma teoria, já sentindo, a partir dos meus projetos, que vou apresentar para todos que estão assistindo, a necessidade de desenvolver uma teoria de letramento do brinquedo. E por que isso, né? Porque, sem dúvida, e aqui eu compartilho com vocês a minha boneca, Carolina, essa é a minha boneca favorita, e eu coloquei ela aqui do meu lado. Ó. Ela se chama Emília. Eu tenho várias versões. Eu tenho várias versões da Emília. Essa é apenas uma delas, que foi confeccionada por uma artesã paraibana chamada Laura. Eu mando um abraço se ela estiver assistindo. E essa aqui me foi presenteada pela minha mãe anos atrás, na época que eu estava fazendo o meu doutorado. Emília, e ela é um personagem de um autor brasileiro de muito renome chamado Monteiro Lobato. Então, eu ilustro essa minha fala com imagens da Emília para dizer que, nesse ponto da minha carreira, eu me vejo totalmente interessada em investigar a escolha, em tentar revelar um pouco da escolha dos produtores de brinquedos, sejam eles artesãos ou a própria indústria dos brinquedos, revelar de fato sobre essa materialidade, que é o que nos une hoje. Pois não? Disculpa, essa Emília, la que acabas de mostrar, é a mesma daqui na foto? Sim, sim, sim. Existem várias versões da Emília, Carolina. Vale. Essa aqui foi presenteada por uma aluna minha de pós-grado, a Laura. E aquela lá, essa é uma artesanal, e aquela lá, essa aqui, é uma industrializada. Ya, dale. Se parece a uno que existía aquí en los 80. Yo me acuerdo que me habían regalado uno que se vestía en amarillo, pero era masculinizado. No era femenino. Mira. Dale. Então, você vê, já antecipando um pouco, Carolina, voltando um pouco à Emília, que essa artesanal ela é feita de materiais muito diferentes dessa industrializada. E é isso hoje, como pesquisadora, que me interessa mais, revelar e discutir um pouco dessas escolhas, por que essas escolhas são feitas, por que escolher metal, plástico, couro, ou qualquer material mais firme, mais duro, ou mais soft, mais macio, para se confeccionar. E atrelar essas escolhas semióticas por parte das indústrias e até mesmo dos artesãos a uma resposta de quem brinca. E aí, quando a gente fala quem brinca, é claro que eu considero aqui as crianças, os niños, e também os adultos, porque não podemos desconsiderar o fato de que adultos também brincam. Eu brinco muito. Então, hoje eu estou muito mais interessada em entender tanto as referências culturais dessas escolhas semióticas, como as reações afetivas provocadas por essas escolhas. Oi? Sim. Então, como linguista, obrigada, Carol, graças.
Como linguista, meu maior objetivo hoje, e aqueles que estão assistindo também, seria expandir a agenda dos estudos em infância, dos estudos infantis, desde uma perspectiva mais linguística, e a partir dessa construção de um framework multimodal que possa auxiliar de fato e revelar que eu tenho chamado de toy literacy, ou letramento do brinquedo, letramento del juguete, que possa auxiliar aqueles que brincam, a própria indústria, diferentes setores sociais, a entender e a refletir um pouco sobre essas escolhas e as reações que essas escolhas geram. E aqui eu estou mencionando nesse slide os meus projetos. Desde o momento em que eu terminei, volta só um pouco. Puedes regressar um pouquinho, Carol? Opa, esse. O meu primeiro projeto contemplado pelo CNPq, que é o Council do Brasil em Estudos, chamava Brinquedos em Foco. Foi desenvolvido desde 2015 a 2018, Juguetes em Foco. Logo depois eu tive o projeto aprovado, chamado Multimodalidade Infância, e agora, mais recentemente, com muita honra e muito respeito e muita responsabilidade, estou desenvolvendo o projeto que se chama Toy Literacy, ou Letramento del Juguete, letramento do brinquedo. Eu vou apresentar um pouco para vocês justamente isso, o que seria o letramento do brinquedo e por que fazê-lo, né? Eu tenho pensado muito em desenvolver essa ferramenta, e eu tenho chamado de fato como uma ferramenta, sobretudo linguística e multimodal, para investigar multimodalmente esses brinquedos. E aí você pode passar para o próximo slide, Carol? Que seria, basicamente, seriam esses meus objetivos, né? Analisar os brinquedos nessa dimensão tridimensional. E aqui eu tenho vários brinquedos que eu trouxe para vocês, porque também não adianta falar da teoria sem trazer a prática. Juguetes. Temos que ter juguetes cerca, não? Assim que tenho vários. E aí, por quê? Analisar os brinquedos em sua dimensão tridimensional, expandir a agenda dos estudos de infância desde uma perspectiva linguística, que é de onde eu falo, desde a minha formação como linguista, auxiliar ou ajudar diversos setores sociais, né, a prover com a metalinguagem, e isso, Carolina, é a minha grande intenção. Se entende meu português? É a minha grande intenção promover uma metalinguagem para a gente tratar desses brinquedos, porque falamos, ai, que lindo, me gusta jugar, pero tienes que saber qué te gusta. Claro. ¿Y qué es lo que es llamativo? O sea, porque en realidad los niños y niñas, en realidad de repente siempre se tiende a culpar al marketing, ¿no? Como a los niños les gusta esto por X, porque sale en la televisión, pero de repente no, o sea, de hecho es el tacto el que llama primero al niño a jugar con los juguetes. Se han hecho tantos experimentos sociales, sobre todo con temas de género. Exacto. Sobre cómo bebés y la gente que va y le pone, no sé, como las muñequitas suavecitas a la niña, pensando que el bebé es niña y es niño. Y después cuando les dicen, oye, pero ¿por qué elegiste de todos los juguetes? ¿Por qué elegiste este? Entonces, bueno, ahí hay un montón de dinámicas que también hay que ver de si son aprendidas o si son como basadas como en el tacto, ¿no? O sea, del mismo niño, niña. Perfeito. E muito interessante que você levante os bebês, porque os bebês, dentro dessa perspectiva que eu vou falar um pouquinho em frente, mais à frente, os bebês, na nossa visão, na minha visão como linguista, eles são muito prescritivos, no sentido de que não é dada à criança a possibilidade criativa de brincar. Quer dizer, as crianças têm esse potencial criativo de brincar como querem, mas os bebês são extremamente prescritivos, eles oferecem uma única possibilidade de script, de plain script, ou plain affordance, para a criança, que é brincar como? Seja mãe desse bebê. Tem que ser a madre del bebê, e não a hermana, e não a amiga. E isso é muito, do ponto de vista da criatividade da criança, isso é muito limitador, ou limitante, porque a criança precisa explorar todas as possibilidades. Então, ao criar uma metalinguagem para explorar todas essas dimensões multimodais do brinquedo, eu pretendo prover diferentes públicos, e aí eu falo o setor acadêmico, que inclui educationalists and researchers, né? Aqueles que trabalham com educação, os próprios pesquisadores, os acadêmicos, as crianças, os consumidores,
os próprios fabricantes, né, a pensar sobre essas escolhas, né? Então, já falei sobre expandir a agenda dos estudos da infância numa perspectiva linguística, e por fim, mas não é o último objetivo, existem muitos outros, é desenvolver de fato essa metalinguagem para decodificar as mensagens multimodais dos brinquedos, né, a partir dessas escolhas verbais, visuais de design, e claro, aqui contempla-se tudo. O design dos brinquedos, as embalagens e as campanhas publicitárias que não podem ser deixadas de lado. Sí, de repente hay como un énfasis en el uso y de repente nos enfocamos y perdemos el foco entre el diseño, o sea, de por qué las cosas son diseñadas de tal forma. Exatamente, exatamente. ¿Qué cambio? Eu queria dizer que esse brinquedinho que está no slide anterior, Carol, ele é feito por uma artesã de Pernambuco, a quem eu também agradeço a parceria. Foi feita por uma pesquisa de PhD, ela foi feita sob encomenda, o nome da artesã é Clotilde, eu mando um abraço se ela estiver assistindo, e ela desenhou esses brinquedos, esses foguetes, esse brinquedinho, com necessidades especiais para o desenvolvimento de uma pesquisa de doutorado do meu PhD student, que trabalha justamente sobre isso. Então, é uma linda missão que temos também de falar sobre brinquedos para crianças com deficiência. Então, aqui, basicamente, eu me apoio em vários estudos para criar o que eu chamei de Toy Literacy, entre eles o trabalho de Varney, o trabalho de Fleming, o trabalho do Cressida Van Leeuwen através da modalidade sensorial e naturalista dentro da metafunção interpessoal. O slide não está tão claro, mas eu posso falar um pouco para vocês que meu primeiro critério seria analisar dentro do que a gente chama de modalidade sensorial, se os brinquedos têm apego tátil, que é o que a gente chama de tactile attachment, na verdade é um dos termos que a gente se apropria de um dos autores, que diz respeito à materialidade, né? Então, esse brinquedo tem flexibilidade ou não, ele é flexível ou ele é mais duro, ou ele é mais rígido, de que ele é feito. Então, dentro da dimensão do tactile attachment, que é esse do centro, seria analisar realmente a materialidade, do que ele é feito, né? É feito de pelúcia, é feito de ferro, é feito de metal, é feito de plástico. E o sense of cuddliness, que a gente chama, que seria esse apego, esse afeto que é desenvolvido a partir dessa materialidade. Já na dimensão da technocracy of sensuality, ou tecnocracia, os termos em português ainda estão sendo trabalhados, porque há 3 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando dentro da criação do que eu chamo de Toy Literacy, e ainda tem um longo caminho pela frente para refinar esse framework, que já está bastante encorpado, digamos assim, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Mas dentro da dimensão do Technocracy of Sensuality, que também é apropriado de um dos autores que li, dentro dessa dimensão a gente está muito mais interessado em analisar se o brinquedo tem cheiro, smell, se o brinquedo tem flavor, às vezes tem um sabor, né? Se o brinquedo, se ele é pesado ou se ele é leve, se ele tem luz, se ele tem som. Então, alguns brinquedos como babies who sound like real babies. Então, apertas o bebê faz mami, o bebê fala. Hay juguetes, hay muñecas que van al baño. Sim. É uma tecnologia, pero para mim. Riquíssimo. Riquíssimo. Existem muitas dimensões, Carolina, muitas dimensões materiais a serem exploradas dentro do universo dos foguetes, dos brinquedos, muitas. E aí, por fim, dentro do que o Cressida Van Leeuwen aponta como modalidade naturalista, e quem está mais familiarizado com a Grammar Visual Design, a gramática do design visual, que acaba sendo o nosso ponto de partida, né? Porque estudamos ali na Austrália, temos contato, somos linguistas. Dentro da dimensão da modalidade naturalista, a gente tem essa dimensão do que a gente chama de hard representationality, que estaria relacionada ao nível de prescrição. Então, o quão realista é esse brinquedo, né? Se ele é mais próximo da realidade ou menos próximo da realidade. E um exemplo seriam as reborn babies, que eu acho que existem reborn babies no mundo inteiro, inclusive no Chile. E as reborn babies são um exemplo do que é uma boneca
cuidadosamente desenvolvida ou desenhada para parecer uma boneca. Então, é basicamente isso, né? As equivalências, como eu coloquei aqui, dentro da questão da modalidade naturalista, a gente tem como o brincante, o ser brincante se sente ao manusear o brinquedo, no sentido das suas dimensões táteis, o seu peso, e na dimensão sensorial, como é que um brinquedo afeta quem brinca, em termos de cores, em termos de cheiro, em termos de sabores, de luz e de sons. Gracias, Carmen. Antes de seguir, quería mencionar que, bueno, Carmen, que Carmen Rosa comenta que las decisiones son siempre realizadas por adultos que no son o sea, aculturados. É verdade. Carmen, eu mando um grande abraço. Carmen foi uma grande inspiração nos meus estudos, ela sabe disso. Ela já esteve aqui a nosso convite, a gente tem muita honra de tê-la por perto, e ela sabe do quanto eu admiro e quanto eu honro o trabalho dela. Então, um abraço, muito obrigada. Tem toda a razão, Carmen. Tem toda a razão. Obrigada, Carolina, pelo comentário. Esse é o framework que a gente tem mais desenvolvido, né? É a minha última versão. Essa parte em vermelho ela é a mais forte, digamos assim, é o que merece mais atenção. Então, a partir desse letramento do brinquedo, que eu chamo de toy literacy, seria identificar se uma boneca como essa, por exemplo, Carolina, essa handmade toy, ela seria, primeira dimensão, se ela seria humana ou não humana. Parece muito simples, mas é de uma riqueza, porque a gente tem brinquedos que não parecem seres humanos. Sim. Então, esse seria o ponto de partida. Como os Pokémon, agora. Como os Pokémon, exatamente. Exatamente. Então, essa seria uma primeira dimensão de análise, não é? Perceber se esses brinquedos são ou não humanos. E aí eu volto para a dimensão dos bebês, né? Para um olhar mais atento. Um segundo nível seria observar o nível de modalidade desses brinquedos, se são mais sensoriais, mais naturalistas ou ambos. E dentro da questão da sensorialidade, o sensory modality, a modalidade sensorial, a gente preservou o termo sensualidade para falar, como eu disse, do cheiro, do sabor, do peso, dos sons, da luz. Então, nesse sentido, a gente classificaria o brinquedo como mais sensorial ou menos sensorial. Dentro da dimensão do apego, ou apelo tátil, Carolina, que é o segundo ali embaixo, né, da sensuality, apego tátil, seria realmente verificar de que esse brinquedo é feito, porque, de fato, a materialidade afeta quem brinca. E aí a gente dá uma olhada no brinquedo, no material do brinquedo. E aí eu ressaltei aqui que o brinquedo pode ser feito de pelúcia, ele pode ser feito de algodão, ele pode ser feito de feltro, ele pode ser feito de plástico, de madeira, de metal, e aí cada escolha semiótica de um critério, de um material semiótico, estaria associada à questão da afetividade. Eu não estou aqui dizendo que um brinquedo feito de metal, ou feito de ferro, ou feito de madeira não pode ser afetivo. Ele pode sim ser afetivo por outras dimensões, por outros caminhos. Né? Mas, mais obviamente, seria associar a afetividade a materiais como esse, por exemplo, que são extremamente confortáveis. E aí, um último critério, até agora, seria observar se esse brinquedo é naturalista ou não. E aí a gente preservou o termo, harder representationality, para falar sobre a prescrição nesse brinquedo. E aí eu volto para os bebês, que eu acho que é um exemplo clássico. Bebês são mais prescritivos do que menos prescritivos. E uma boneca artesanal como essa aqui, Carol, ela é muito menos prescritiva. Por quê? Porque a criança pode olhar e dizer, eu vou dar o nome, eu vou decidir como eu brinco com ela. Né, todo o potencial criativo da criança é colocado muito tranquilamente através da escolha por brincar com ela. À medida em que se a criança opta por um brinquedo industrializado, todo o script, o playing script já vem pronto. Então, é sobre isso que a gente fala. Es verdad, o sea, de repente el tema de la misma industrialización es como, es el dictar de cómo, es el dictar las prácticas sociales. Entonces, cuando las que no son visibilizadas, las que tienden a estar marginalizadas por no tener ese acceso al espacio público,
quedan olvidadas y hasta quizás un poquito marginalizadas. Tú hablas ahora de los juguetes y yo me acuerdo que mi mamá me enseñaba, o sea, me compró eran como muñequitas de papel, que uno las Ai, que vestía. bonito. Entonces uno recortaba la ropa y se la ponía como encima. Ai, Yo que no he lindo. visto esto, yo esto no lo he visto como nada, ni siquiera como una especie de revival. Pero es importante porque también determina las prácticas, como dices tú, el tema de las crianzas, o sea, como que cuáles son las oportunidades que estamos efectivamente dando y limitando. Sem dúvida, Carolina. E você falando agora, nossa, eu fiquei emocionada, porque me lembrei também que brinquei com bonecas de papel. Sí. Sim, e que cortávamos as bonecas de papel e colocávamos as roupinhas, cada roupinha. Então, realmente, é uma prática completamente, muito mais autônoma do que comprar um brinquedo que já está pronto, na embalagem já se diz. É assim que você tem que brincar com a boneca desse nome. Claro. Cambio la diapositiva. Ótimo. Aqui eu trago novamente essa bailarina. Todos que estão assistindo, por favor, me ajudem a dar um nome a essa boneca. Eu ainda não dei o nome a essa boneca, mas ela me acompanha muito. Mais uma vez, obrigada, Clotilde. Ela é linda. Na verdade, não, essa não foi feita por Clotilde. Me foi presenteada pela professora Claurene. Então, mando um abraço se ela estiver assistindo, a bailarina de crochê. Essa boneca aqui, a gente pode dizer que ela é mais humanizada, se eu for seguir todo o roteiro ali da Toy Literacy, ela é mais humanizada porque ela lembra de fato uma young girl, uma garotinha. Então ela tem todos os traços humanos, né? Então, portanto, ela é mais naturalista nesse sentido, né? Só que ela é menos sensorial porque ela não tem, no aspecto do cheiro, ela não tem cheiro, então ela não tem os aspectos que poderiam me levar a olhá-la de fato com todo esse invólucro sensorial, digamos assim. Porém, ela é mais tátil, ela tem um apego tátil altíssimo, porque ela é muito flexível, né? E evoca um sense, em inglês a gente diz sense of cuddliness, um sentido de carinho em quem brinca. A criança adora pegar assim, os brinquedos mais flexíveis. E, portanto, sendo mais tátil, ela é mais afetiva. E aí, aqui, Carolina já colocou os meus contatos. Esses são os contatos, o LinkedIn, o meu e-mail, o meu currículo Lattes do CNPq, o meu grupo de pesquisa, que se estiver assistindo, eu mando um grande abraço. A minha equipe tem doutorandos extremamente comprometidos, então mando um abraço para todos. Mando um abraço também para os amigos do Chile. Se chama GPSM, o meu grupo de pesquisa. Está aqui a nossa página. E o próximo slide, qual que é, Carol? É a nossa homepage, que eu acho. Isso, do nosso projeto chamado Multimodalidade Infância, toysandfocus.weebly.com. Já agradeço a sua participação aqui na minha fala. Estou ansiosa para ouvi-la. Gracias, Daniela, y súper interesante. O sea, yo me